A base que vocês têm que ter ideia é a fundamentação da medicina tradicional chinesa, que é a teoria do Yin e do Yang. A teoria do Yin e Yang é a questão da polarização das energias. O universo se deu através de uma segregação do vazio, que deu um grande Big Bang, e aí surge a polaridade, positivo e negativo, assim mais simplesmente falando, que seriam a dualidade. Porém, essa dualidade tem alguns princípios que a embasam, elas têm que ser opostas, complementares e interdependentes. A partir daí, então, você consegue entender que não há como ter um conteúdo sem ter o outro. Você tem que ter ambos para que exista a vida, a movimentação, a continuidade. E aí, então, você consegue entender esse princípio, como, por exemplo, na natureza, o dia e a noite. O dia é o Yang, a noite é o Yin. Não existe um sem o outro. O dia surge, ele vai dando lugar e crescendo sobre a noite. E a partir do dia, quando ele vai terminando, o dia vai dando lugar e vai surgindo a noite. Então é uma continuidade, uma interdependência e são opostos, são bem determinados. E assim você pode perceber no ser humano, homens e mulheres, do lado direito e esquerdo, frente e trás. E aí você pode pensar na questão mente e corpo. Então a mente é mais Yang, o corpo é mais Yin. Então o Yang é algo mais sutil, mais leve. O Yin é uma coisa mais estrutural, mais densa. Você pode pensar também em questões funcionais, sendo Yang, estruturas, a parte material, sendo Yin. E assim é a base do Yin e do Yang. Na sequência da teoria que a gente tem, nós temos que complementar com a questão da evolução na técnica, ou do conteúdo da medicina tradicional chinesa. Os chineses observaram que não apenas acontecia a questão dessa segregação, dessa oposição, dessa polaridade, da dualidade, mas sim que no universo 5 partículas dão origem a tudo que podemos considerar como existente na evolução do conteúdo do universo. Então essas 5 partículas são os 5 elementos ou 5 movimentos. E aí nós temos então o fogo, nós temos a terra, o metal, a água e a madeira. E esses movimentos estão colocados de tal forma que os chineses observaram que são considerados como frequências, são vibrações. Por exemplo, pessoal, se a gente pensa na madeira, no elemento ou movimento da madeira, ali nós temos uma frequência. E essa frequência ela pode ser dada como movimento do vento, no movimento das questões relacionadas ao próprio elemento árvore, madeira, estrutura, né, que nós temos considerado, as folhas. Então a gente tem também os elementos, estações do ano, como consideração da primavera. E aí, a partir desses movimentos existe uma interação entre eles, na qual um ciclo gera o seu subsequente, e assim sucessivamente até fechar esse ciclo. Então nós temos, na sequência que eu falei para vocês, mas a gente pode dar o início, por exemplo, na água, onde surge a vida. Então a água dá origem à madeira, a madeira dá origem ao fogo dá origem à terra, a terra dá origem ao metal, e o metal origina novamente a água. E assim a gente fecha o ciclo. Só que existe uma questão de controle, porque existe uma geração, tem que ter um controle sobre esses movimentos. Porque senão a natureza iria se autodestruir. E o universo, ele é sábio na sua constituição. E ele faz com que os movimentos possam se controlar, se suportar, dar um suporte. Por exemplo, quando a gente pensa que o elemento que foi gerado, ele tem o seu filho. Este que foi gerado tem um novo filho, não tem? Esse novo filho, ele é avô do seu antecessor. Então, assim, o avô controla o neto. Isso é um ciclo de controle. E a natureza o faz com sabiedade. Então, assim, a gente pode ter, por exemplo, a água. Lembra que a água gera madeira, a madeira gera fogo. A água controla o fogo. E isso a gente vai entender na evolução do conteúdo da medicina tradicional chinesa através da ideologia que se passa para o corpo humano. Então, que é a teoria do Sanfu,